Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Esse texto é simples, é claro. Jesus fala para a multidão, dizendo, olha, o ter um comportamento cristão não é tudo. Chamar Deus de Senhor, é necessário que haja uma sujeição do ser humano na vontade de Deus. Nós conhecemos pessoas que andaram com Jesus, como Judas, que chamava Cristo de Senhor também. Ele batizava, era batizado, pregava, fazia maravilhas, mas ele não foi salvo, mas ele chamava Cristo de Senhor. Então, a gente vai encontrar um monte de gente que vai passar a maior parte da sua vida cantando a Jesus Cristo aqui na terra, chamando Ele de Senhor, mas que no último dia ouvirá da parte de Cristo que nunca o conheci. Cristo dirá, eu nunca conheci você. Então, não é o dizer que Jesus é Senhor que mostra que Jesus é Senhor na vida de alguém. Não é a expressão com nossos lábios que mostra isso. Mas ele fala assim, olha, aquele que não abandona as suas vontades para fazer a vontade de Deus, ele não é servo de Cristo e não tem Cristo como Senhor da sua vida. Não é o que falamos que mostra se Jesus é Senhor das nossas vidas ou não, mas sim o que fazemos. Isso realmente mostra. A diferença entre um cristão e um pagão é essa. Os dois podem ter a mesma linguagem, mas eles vão se destacar na diferença no modo de viver, no estilo de vida. Então, em toda a sua vida, Jesus, ele veio trazer uma novidade. Ele não veio fazer aqui as suas próprias vontades. Ele veio mostrar para os homens aquilo que todo homem deveria estar fazendo nesse exato momento, que é a vontade de Deus. Em João, no capítulo número 6, no verso 38, diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4, 34 diz assim: explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. João 5, 30, por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do meu Pai. Então, Marcos 3, 33 a 35 diz assim: quem é minha mãe, quem meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe, é praticamente tudo. Então, Jesus, ele nunca ocultou isso, que ele veio aqui no mundo com uma única finalidade: fazer a vontade do Pai. Só isso. É isso que Cristo falou para o mundo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. A coisa mais perigosa que pode acontecer na vida do ser humano é o engano religioso. É aquele engano de ter o nome de Filho de Deus, mas não se sujeitar na vontade dele. Esse texto que nós lemos, a gente vai permanecer nele, não foi escrito para os mundanos. Os mundanos não têm Deus como Senhor, não têm Cristo como Senhor. Ele não foi escrito para os mundanos que estão no mundo, ele foi escrito para os mundanos que frequentam igreja e que chamam Cristo de Senhor. Então, a minha maior preocupação nesse mundo, se eu quiser agradar a Deus, deve ser fazer a vontade dele, não a minha. Não há nenhum mérito no céu em ter as minhas vontades feitas na terra. A única coisa que agrada aos anjos no céu, o Pai, o Filho, o Espírito, é a vontade do Filho feita aqui na terra. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre fazer a vontade de Deus. As pessoas acham que é impossível achar a vontade de Deus para as suas vidas. As pessoas vivem com medo, vivem ansiosos por causa disso. Então, estava lendo um livro esses dias de um escritor chamado Bruce Waltman. Ele fala assim: quando ouço cristãos sobre a vontade de Deus, frequentemente usam frases como essas: se ao menos pudesse descobrir a vontade de Deus. Sabe, vocês já ouviram pessoas falando assim: olha, se eu pudesse descobrir a vontade de Deus, como se Deus estivesse escondendo algo, né? Como se Deus estivesse a esconder algo para nós. Então outros dizem: olha, estou orando para descobrir a vontade de Deus para a minha vida, porque
Nós acreditamos que Deus tem um prazer grande em ocultar a sua vontade para nossas vidas, em dificultar o processo para nós. A gente pensa que se Deus ocultar para nós, a gente vai valorizar mais essa vontade quando a gente acha, mas infelizmente isso não combina com as Escrituras. Porque se realmente Ele quer o bem para nós e não quer nos ver a errar, devemos ter a nossa ideia de que Ele quer nos atrasar. Nós sempre pensamos que Deus quer nos atrasar. Por que Deus não revela para mim se Ele já sabe o que eu preciso fazer? Por que Deus não revela para mim a sua vontade? Então, Deus, Ele quer que saibamos a sua vontade. Não apenas que saibamos, mas que a busquemos essa vontade acima de qualquer coisa, como Jesus falou. Porque se alguém não achar essa vontade, não fazer essa vontade, pode chamar Cristo de Senhor, no último dia não servirá para nada. Então, descobrir a vontade de Deus e descobrir a razão pela qual nós fomos criados. Isso é a maior descoberta que o ser humano pode fazer em sua vida. Por que o meu Criador me fez? Com qual finalidade? Vamos ver que em Mateus, no capítulo número 6, no verso 9, quando os discípulos perguntaram, Senhor, nos ensina a orar, Jesus começou assim, olha, Mateus 6, verso 9, diz assim, portanto, orai vós desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus está ensinando para os discípulos, olha, antes de eles pedirem qualquer coisa para Deus, o pão, as necessidades básicas, eles devem buscar primeiro saber a vontade de Deus para as suas vidas. Eu começo a falar assim, olha, saber a vontade de Deus é uma prioridade mais elevada do que o vosso próprio pão diário. Nós estamos aqui informados, ensinados, estimulados a buscar essa vontade. Essa é a marca do verdadeiro Filho de Deus. O desejo em saber aquilo que Deus quer sobre nós mostra o lugar que Ele ocupa em nossas vidas. A coisa mais importante que um Filho de Deus busca não é riqueza, mas é a vontade do Pai para a sua vida. Jesus usa o nome Pai. Ele fala, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Olha como é que Deus é nosso Pai. Nenhum pai quer dificultar. Se você quer que o seu filho faz algo, você deixa claro, né? Você não vai fazer isso. Não é na lei. Você não vai fazer isso, você não vai. Hoje você não sai. Está claro, está dito. Essa é a vontade da tua mãe para você. Mas a gente pensa que Deus não quer isso de nós, que Deus quer dificultar. A gente pensa que Deus está escondendo algo de nós. Olha, eu quero que vocês já pensaram assim. Por que Deus não mostra? Deus já sabe de tudo. Por que a gente vai orar? Deus já sabe de tudo. Então, Jesus ensina a fazer uma oração perigosa. Jesus diz assim, olha, seja feita a sua vontade e não a nossa. Orar para Deus fazer a vontade dele em nossas vidas é pedir, em primeiro lugar, para Ele destruir as tuas vontades. Quando você fala, seja feita a sua vontade, você fala, Deus, pode destruir aqui as minhas vontades. Aí você está fazendo uma oração perigosa. Eu falo que isso é uma oração perigosa, irmão. Então, se você pedir para Deus fazer as suas vontades, você não deve chorar, nem ficar triste quando Deus fazia a vontade dele na sua vida. Mas a gente não está preparado para essa conversa. É assim que dizem, né? Então, fazer essa oração mesmo dizendo, Deus, esmaga a minha vontade, pise nelas. Ainda que eu fique triste, ainda que eu fique com dor, ainda que isso me traga problemas com meus amigos, com a minha família, com meus parentes, faça a sua vontade em minha vida. Estou disposto a tudo. Estou disposto a morrer para a minha vontade, ou Deus, para fazer a sua vontade. A pessoa era dizendo, Deus, é feita a sua vontade, mas quando Deus faz a vontade dele, a pessoa chora. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Isso quer dizer, a gente faz. Por isso, eu cristão mais maduro, quando as coisas ficam difíceis, você vai usar essa palavra. Por que está acontecendo na minha vida? Por que Deus permitiu isso comigo? Então, é bem provável que um monte de coisas que você planejou para o seu futuro não aconteça. Não vai dar certo. Isso não é um pensamento negativo. Isso não é um pensamento mal. Isso não é querendo desmotivar você. É que, quando a gente ora para Deus fazer a vontade dele, é a vontade dele que vai ser feita independente dos nossos planos. Independente dos nossos projetos. Deus vai fazer a vontade dele. Então, e quando Deus não faz a vontade dele em nossas vidas, ele faz algo pior. Ele nos entrega nossas próprias vontades. Para nos mostrar que aquilo não vai nos satisfazer. Sabe, a gente precisa ser humilde. Primeiro ponto, que Deus sempre vai discordar de nós. Vontade
para fazer a vontade dele, a gente precisa ter um coração humilde. A gente está sempre errado, Deus está sempre certo. E aquilo que Ele quer para nós é o melhor para nós, ainda que a gente não consiga ver nesse exato momento. Então, como C.S. Lewis diz, né, que para quem está no caminho errado, retroceder um quê? Em um avanço. Então, Martin Weger fala assim, olha, oramos para que, se vocês forem para ver o texto, fala assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Oramos para que a terra se pareça mais com o céu, através da busca pela vontade de Deus aqui na terra. Então, se nós quisermos realmente fazer a vontade de Deus, o primeiro passo é que nós devemos estar aptos, devemos abrir mão das nossas próprias vontades pessoais. Você deve estar apto a ir contra um monte de coisas que você planejou. Então, às vezes, projetos, trabalhos, um monte de coisas. Tem um jovem que queria seguir Jesus do seu próprio jeito, fazendo a sua própria vontade. Ele encontrou Jesus e já foi com um plano todo formado na cabeça dele. Oh, Senhor, eu quero te seguir. Jesus falou assim, vende tudo. Ele guardou, não tinha dinheiro, talvez tenha projeto para o futuro. Ele era jovem. Jesus falou assim, vende tudo que tu tens e me siga. Essa frase que Jesus usou não estava nos planos dele. Ele procurou Jesus já com um plano na cabeça. Já está tudo feito, eu só quero te seguir, Jesus. Ele queria seguir Jesus do seu jeito. Mas é impossível isso acontecer. Jesus, e me siga. Você precisa ser totalmente independente de mim. Você não vai chegar aí com o teu plano e pedir para abençoar o teu plano, porque isso não funciona. Isso não rola. Nunca aconteceu assim com Deus. Deus não abençoa nossos planos. Deus não faz nenhuma vontade que não seja a vontade dele. Jesus tem a vossa maior preocupação não deve ser apenas em informar as vossas vontades para Deus, deve ser vocês procurem saber a vontade dele para vossas vidas, porque ele que é o Senhor e vocês são servos. Então vocês precisam se sujeitar à vontade dele. Se você não está disposto a abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, você precisa seguir os teus planos, os teus projetos, a sua direção errada. Mas o primeiro passo, irmãos, o primeiro passo para saber a vontade de Deus é estar com o coração aberto para você abrir mão das tuas próprias vontades. Então, irmãos, pensem comigo. Jesus falou, a sua vontade deve ser feita tanto aqui no céu como na terra. Se existe algo na sua vida que você faz na terra, que você não teria coragem de fazer no céu, não é da vontade de Deus que você continue fazendo tal coisa. Porque a vontade de Deus vai ser feita tanto aqui como na terra como no céu. Deus não quer que nós peçamos algo, pedimos algo para Ele aqui, que não teríamos coragem de pedir no céu. Deus está nos ensinando a viver como os cidadãos dos céus vivem aqui na terra. Deus está ensinando assim, olha, vocês precisam ter uma mentalidade do céu. Alguma coisa que você queira que Deus faça em sua vida, que você não teria coragem de pedir se você estivesse no céu? O que você está pedindo para Deus vai te tornar mais semelhante àqueles que estão no céu? Vai contribuir mais para a sua vida? Qual a finalidade pela qual você pede o que tem pedido para Deus? Deus não quer apenas que nós estejamos apenas onde Ele está. Deus quer que pensemos como Ele pensa. Deus quer que tenhamos o mesmo desejo que Ele tem, a mesma vontade que Ele tem. Não apenas no céu, mas aqui. Tudo começa aqui. O cristão deve ser igual em todos os lugares, porque Deus é o mesmo em todos os lugares. Falo para vocês algo, irmãos. Fazer a vontade de Deus requer coragem. Você precisa ter coragem de abandonar as tuas vontades, de abandonar um monte de coisas, de ir contra um monte de pessoas queridas que se levantam contra você. Você deve ter coragem. Olha, irmãos, nesse mundo onde todo mundo vive para si, para suas vontades, é preciso ser muito corajoso para fazer a vontade de Deus. Isso requer coragem de nós. Sabe, às vezes a gente se questiona, né? O que Deus quer de mim? Eu creio que todos vocês já perguntaram isso. O que realmente Deus quer de mim? A gente quando... Isso, geralmente as coisas como ficam difíceis, né? Isso é que a pessoa mais pergunta, não? O que Deus quer de mim nessa situação? O que Deus quer de mim? Deus quer tudo de você. Tudo. Não apenas algumas coisas de você. Se você entregar tudo a Deus, você não vai ter necessidade de perguntar o que Deus quer de você. Porque tudo que você tem, tudo que você é, já foi entregue a Ele. Uma rendição perfeita. Você precisa ser primeiro
sincero o suficiente para saber se você apenas quer saber a vontade de Deus por mera curiosidade ou se você quer saber a vontade de Deus para abandonar as suas próprias vontades. Às vezes a gente ora, mas não tem essa sinceridade no coração. Como aquele jovem rico que seguiu Jesus com o seu próprio plano e quando Jesus lhe mostrou o que ele tinha que fazer, ele não fez. A Bíblia não deixa claro, ele ficou triste. Olha, irmãos, bem no fundo do nosso coração, vocês sabem que não é difícil saber a vontade de Deus. Ela é clara. Deus não é um pai misterioso que quer esconder de nós, não. O difícil é você abrir mão das suas vontades. O difícil não é saber, é obedecer, é se sujeitar à vontade de Deus. Isso é difícil, saber. Se nós somos filhos de Deus, e tudo que nós temos, e tudo que Deus quer que a gente venha a fazer, Ele deixou claro na sua palavra. Os erros e pecados que a gente comete, não é por falta de saber a vontade de Deus muitas das vezes. Às vezes é por ser resistente a ela. Então, aqui você precisa tomar uma decisão muito importante. Todos nós, amanhã você vai passar por isso, ou hoje, depois do culto. Você vai precisar tomar uma decisão importante e delicada na sua vida. E você pergunta, será que é isso que Deus quer de mim? Será que isso é da vontade de Deus? Será que Deus quer que eu faça realmente isso? Nós estamos sempre tomando decisões nas nossas vidas. Tomar decisão é algo inevitável. Não existe um ser humano que evita tomar decisões. O fato de você tomar uma decisão, de não tomar essa decisão, mas você tomou uma decisão de não tomar. Todo ser humano vai tomar uma decisão. Isso não assusta. O que assusta é saber se você tomou essa decisão de acordo com a vontade de Deus. E a gente precisa ser sincero também que não é uma fórmula mágica que o cristão aciona, ouve uma voz do céu e fala assim, essa aqui é a minha vontade, filha. Não tem uma fórmula mágica para você fazer isso. Isso faz as pessoas ficarem ansiosas, viverem com medo, até ficarem depressivas com isso, por esse medo. Deus não quer que você tente adivinhar qual é a vontade dele. Ele proibiu isso em Deuteronômio 18, 19. E Deus também não quer que você tenha uma caixinha de surpresa. Sabe a caixinha de surpresa que você enfia a mão, tira um versículo bíblico, você fala assim, nossa, eu vou enfiar a mão nessa caixinha aqui. Eu tinha uma dessas caixinhas. Amém, irmã. Você tira um versículo bíblico e você fala assim, esse versículo aqui, Deus quer que eu faça isso. Deus não quer nos guiar desse modo. Só pessoas imaturas agem desse modo. A vontade de Deus é clara. Se você quer saber a vontade de Deus, a gente deve procurar em Deus essa vontade. Não nas caixinhas de surpresa, não nos nossos sonhos, não nos nossos sentimentos, mas em Deus. Algumas pessoas querem os spoilers do futuro. Não, se eu tiver uma certa visão, eu vou conseguir tomar essa decisão certa, de acordo com a vontade de Deus. Mas esse não é o modo de Deus guiar o seu povo. Algumas pessoas querem tomar um pouquinho daquilo que Deus tem, a capacidade de prever o futuro, quero tomar visão, quero ter. Se eu não tiver essa visão, eu não vou tomar essa decisão. Está decidido. A gente às vezes e pensa, Deus vai me dar um sonho. Eu já fiz coisas piores do que isso. Eu precisava tomar uma decisão uma vez muito importante na minha vida. Eu peguei um caderno e fiz a pergunta para Deus. Aí eu falei assim, eu coloquei uma caneta do lado e falei assim, eu vou dormir, amanhã Deus vai chegar aqui, vai escrever e responder. E vocês não risaram, mas eu fiz. E não fiz isso uma vez não, irmãos. Precisava tomar essa decisão, mas não tem uma orientação de como realmente você precisa saber a vontade de Deus. Porque se você é um cristão genuíno, a coisa mais importante da sua vida é isso. É procurar saber o que Deus quer de você. Se você não tem essa preocupação, você não é um cristão genuíno, não é um cristão verdadeiro. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente precisa ser sincero que nem todos os assuntos estão claros nas Escrituras, assim, faça isso, faça aquilo. Existem assuntos que são misteriosos, que não têm uma orientação direta para você. E você fica assim naquele, meu Deus, e agora? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Tá bom. Faço ou não faço? Tá bom. Se o irmão for simpático comigo hoje no culto, é sinal que Deus quer que eu faça isso. Se o irmão não for, não, se o pastor não me ligar, não, se o pastor me ligar, não é o modo certo. Nós temos a Bíblia como uma regra de fé e prática. A Bíblia tem tudo que o ser humano precisa para fazer aquilo que é certo e a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então Paulo fala que a Escritura ela instrui o ser humano em toda boa obra, em tudo. Não apenas
Não há nenhuma decisão que você precisa tomar que seja direta, que não tenha uma orientação direta ou indireta das Escrituras. Olha, irmão, me entendam. Não estou dizendo que você vai... Deixa eu fazer um texto aqui. Não estou dizendo que você vai chegar em casa hoje e falar... tá bom, aquele versículo que cair aqui é da vontade de Deus. Vamos lá. Bom, aí você faz. Entendes que todas essas coisas respondeu Jesus sim. Tá bom. Esse sim que aqui é a resposta de sim. Não. Não é assim que Deus nos guia, irmão. Não é desse modo. Olha, primeiro a gente deve usar a moral cristã. O que é a moral cristã? O que eu estou fazendo, essa decisão que eu preciso tomar, ela fere princípios bíblicos? Vai contra a lei de Deus? Isso é certo? É correto? A gente precisa usar essa moral para os assuntos que não são claros. Se você ler corretamente a palavra de Deus e conhecê-la corretamente, você vai tomar a sua decisão certa. Nos leva a tomar decisões corretas sempre. Conhecer a palavra de Deus bem vai nos fazer agir bem sempre. Primeira coisa que você precisa conviver com a palavra, conhecê-la. Porque esse livro revela a vontade de Deus. Eu vou usar um método para que os irmãos podem ver se estão tomando uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa... fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para quem? Para a glória de Deus. Tudo bem. Antes de você tomar uma decisão, a pergunta deve ser: o que eu estou fazendo vai glorificar a Deus em quê? É da vontade dele que eu faça isso? Se glorificar a Deus, é claro que não é da vontade de Deus que você faça. Seja lá o que você for fazer, você só deve fazer, se for fazer para quem? Para a glória de Deus. Porque ele revelou na palavra que tudo que a gente for fazer, ele fazer para a glória de Deus. Porque se existe algo que você não teria coragem de glorificar a Deus enquanto faz, então é porque não é da vontade dele que você continue fazendo tal coisa. Você continue pensando tal coisa. Você nunca vai poder dizer, olha, isso não é da vontade de Deus. Se o que você estiver fazendo para quem? Para a glória dele. Isso deve ser o nosso medidor. A palavra orienta isso. Então, mas talvez você fale assim, tu não vai entender o que eu passo. Eu estou orando por um monte de coisas que tem orientação bíblica, mas Deus não responde. Será que isso é porque não é da vontade de Deus? Por que vocês já oraram por isso, né? Por coisas certas que você ora um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você tanto ora, você fala, nem oro mais. Mas pensem comigo algo, né? Não desista de orar pelas coisas que você sabe que é para a glória de Deus. Não desista de orar pelas coisas certas. Moisés foi para o monte. Foi orar pelo seu povo e buscar as tábuas das leis. Moisés orou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que as coisas começaram a... Você quando já era as primeiras horas, os primeiros minutos, você ainda está todo animado. Mas quando já passou um dia, você já fica assim, meu Deus, acho que não é da vontade não. Moisés, a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta, a segunda semana, ninguém sabe se ele estava a murmurar, ninguém. Ele estava lá no monte. Passou 40 dias. Ele recebeu a resposta de Deus. Moisés poderia muito bem desistir na primeira oração que ele fez na primeira semana, dizendo assim, olha, se Deus não respondeu na primeira semana que eu estou aqui em oração e jejum, é porque não é da vontade dele que eu permaneça aqui. Ele poderia desistir na primeira semana que estava no monte. Mas não. Moisés continuou orando. Porque sabia que aquilo que ele estava a pedir glorifica a Deus. Mas algo que a gente precisa ser sincero. A gente deve buscar as coisas que glorificam a Deus, mas a gente precisa aprender a ser humilde também. A gente vai ver exemplo de 2 homens. Um que ficou 40 dias orando, recebeu a resposta de Deus, e o outro que é o apóstolo Paulo. Aí até o apóstolo Paulo aí ficou a orar, fez a primeira oração, Deus não respondeu, fez a segunda oração, depois Deus respondeu, ele estava a orar para Deus retirar um espinho do corpo dele, ninguém sabe se é o quê, não deixa claro, a Bíblia não fala sobre isso de uma forma clara. Então Deus falou assim, Paulo, não, eu não vou tirar esse espinho de você, ainda que você queira. A resposta de Deus foi não, você vai me glorificar melhor com esse espinho, com essa dor. E agora imagina, né? O que ele estava a pedir para Deus não tinha
vontade disso no seu coração. Era a vontade de Paulo que ele fosse livre daquele espinho. Mas não era a vontade de Deus que livrar ele daquele espinho. Então Paulo teve que ouvir o não. Sabe, irmãos? Nós precisamos aprender que quando Deus diz não, não é porque Ele quer nos castigar, não é porque a gente cometeu algo de errado. Não, não. Quando Deus diz não, é porque Ele quer dar algo melhor para nós, mais do que aquilo que a gente tem pedido para Ele. Não pense que um não de Deus ou a circunstância de uma causa difícil na sua vida, né? Significa que Deus está descontente contigo, desanimado. Sabe quando você tem um projeto para fazer e dá ruim? É a palavra certa, né? Do nada você vai fazer um exame e vem os negócios tudo alterado. Você pede para Deus algo por muito tempo e Deus faz outra coisa. Isso acontece conosco. Isso aconteceu com Paulo também. E Deus falou não. E Deus diz não para muitas das coisas, às vezes, que a gente vai pedir para Ele. Deus prometeu guiar o seu povo por meio da sua palavra. E não por meio dos nossos sentimentos, não por meio dos nossos desejos. Primeiro passo é a palavra. Se você quer saber o que Deus quer para você, lê a Bíblia. Não fique esperando sonhos, não fique esperando sinais externos, ainda que Deus possa fazer isso. Não foi esse o modo que Ele usou para guiar o seu povo. Se você pudesse estudar, se você estudasse mais a Bíblia, você não correria atrás, talvez, de circunstâncias externas para saber a vontade de Deus. Porque ela é clara na palavra dele. Então, se você não gosta de estudar as Escrituras, você não gosta de saber qual é a vontade de Deus. Mas talvez as pessoas não ficam satisfeitas com isso. Porque isso é muito pouco. A gente quer uma visão do céu, a gente quer ver um anjo. Mas, claro, a gente precisa fazer tudo, absolutamente tudo, com orientação dele. O que há para sabermos a vontade de Deus é a palavra. É sempre a palavra. Nosso desejo pela palavra revela o nosso desejo pela vontade de Deus. Então, o C.S. Lewis, ele escreveu uma carta dizendo assim: eu não duvido que o Espírito Santo guie suas decisões interiores, né? Quando você toma com a intenção de agradar a Deus. Então ele fala assim: o erro seria pensar que ele somente nos guia por essas decisões interiores e não confirma esses sentimentos que nós temos no nosso coração com a palavra de Deus. É verdade, você tem talvez desejos no seu coração para fazer algo para Deus, né? Todo mundo tem um desejo, mas esses desejos, essas vontades, elas são confirmadas pela palavra de Deus. Deus nunca coloca no nosso coração um desejo que fere algum princípio da sua palavra. As circunstâncias, os nossos desejos nunca devem estar acima da palavra de Deus. Olhem para, se vocês forem estudar a primeira carta de Samuel, no capítulo 24, vocês puderem anotar para verificar em casa, eu agradeço, tá bom? Olha, pensa nesse cenário. Saul perseguia Davi. Isso durou anos, muito tempo. Saul perseguia Davi. Durante essa perseguição, uma vez Saul entra numa caverna para fazer o quê? Para aliviar o ventre. Olha essa palavra bonita. Foi aliviar o ventre. É isso que a Bíblia fala assim, foi aliviar o ventre. Aí estava lá, Saul entrou na caverna sozinho, sem os soldados dele. Então Davi entrou na caverna também, os seus soldados falaram assim: olha o rei aí, sozinho. A nossa chance é agora. Então Davi se levantou de modo silencioso e foi lá, Saul esvaziou o ventre e cortou um pedacinho do seu manto, da sua roupa. Davi tinha a oportunidade de matar aquele que queria tirar sua vida. Então os coleguinhas de Davi, os seus soldados, falaram assim: rei, Deus deu ele na sua mão. Ele é o seu inimigo. A chance é agora. As circunstâncias todas mostraram que Deus havia entregado Saul na mão de Davi para morrer. Os coleguinhas falavam: é isso que Deus quer de você, faça! Mas Davi não queria ser levado pelas circunstâncias. Davi conhecia a lei de Deus. Saul fazia muito mal para Davi, muito, perseguia, manchou o nome dele, a reputação, fazia muito mal, mas Davi era um homem íntegro. Então, a lei de Deus proíbe que você toque o ungido do Senhor.
Em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 21, diz assim: não toqueis os meus ungidos, nem faça mal aos meus profetas. Salmos 115, 105, verso 15, assim: não toqueis em meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Então, a lei diz para ele não tocar no ungido do Senhor. Independente do mal que Saul fazia para Davi, Saul era ungido do Senhor. Foi Deus que ungiu e levantou, e a lei proibia isso. Vocês conseguem ver que é possível as circunstâncias estarem a nosso favor, mas a palavra de Deus não? Davi, os soldados falavam: é da vontade de Deus que você faça isso, mas Deus falou: não. Ele não se deixou ser levado pelo conselho dos seus amigos, não se deixou ser levado pelos seus sentimentos, não se deixou ser levado pela raiva, pelo ódio que ele sentia, mas pela palavra. Davi matasse Saul, ele podia manchar suas mãos, ele podia tomar o trono como se estivesse furtando, matando o rei. Isso não aconteceu apenas uma vez. Outro dia estava lá o rei, lá, Davi e os seus soldados conseguiram entrar no acampamento, e tem um soldado chamado Abissai, que era amigo de Davi, falou assim: olha, dessa vez, temos certeza que realmente é Deus que entregou. Ele está falando assim, é da vontade dele, porque se não fosse da vontade de Deus, a gente não conseguiria entrar aqui no acampamento. Sabe que os amigos falam? É da vontade de Deus que você faça isso, faça aquilo. A gente não pode ser guiado nem pelas amizades, nem pelos sentimentos, nem pelas circunstâncias. A gente precisa ser guiado pela palavra. A gente precisa ser guiado pela palavra. Nunca é da vontade de Deus que você faça algo que não está de acordo com a palavra dele. Nunca. Devemos manter a integridade na palavra de Deus. Sempre. Mesmo que as circunstâncias estejam a nosso favor, se a palavra não estiver a nosso favor, nós estamos errados. Sempre. Você consegue imaginar que as circunstâncias todas estavam na hora de Davi? A Bíblia diz assim, olha, em Mateus no capítulo 24, 22, 29, diz assim: vocês erram, nem o poder de Deus. O homem não erra porque não segue o conselho de outros homens. O homem não erra porque não segue os seus sentimentos. Ele erra porque não segue a palavra de Deus. É a palavra que deve ser o nosso guia. O outro modo para você ver se as decisões que você toma para saber a vontade de Deus está em Tessalonicenses 4:3. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4:3: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição. Então, olha como é que a palavra de Deus é clara. Qual é a vontade de Deus? Se afasta da prostituição, essa é a vontade de Deus. Talvez não seja a vontade de Deus que você seja rico, milionário, talvez casado, talvez não seja da vontade de Deus que você seja essas coisas, mas uma coisa é certa, é da vontade dele que você seja santo. Isso é a vontade de Deus. Aí as pessoas perguntam: o que Deus quer de mim? A resposta está aqui. Ele quer que você seja santo. Você não precisa de um sonho, de um sinal externo, ou de alguém para falar para você o que Deus quer de você. Basta você ver se aquilo que você faz, a decisão que você toma, as amizades, tem tornado você mais santo ou não. Se não tem contribuído para a sua santidade, não é da vontade de Deus que você faça tal coisa, tome tal decisão, continue nisso. Se existe alguma coisa em sua vida que não me torna santo, então não é da vontade de Deus que eu continue fazendo tal coisa. Porque a vontade de Deus é que eu seja santo em tudo. Não é apenas algumas coisas, não é apenas no culto, mas em tudo. Você consegue imaginar Jesus Cristo fazendo algo que não fosse santo? Não. Tudo na nossa vida que nos torna igual a Jesus é pecado. Tudo. Absolutamente tudo. Encontramos uma pessoa que gosta de nós não é suficiente para sabermos se realmente aquilo é da vontade de Deus. Você deve se questionar sempre das próprias motivações. Isso tem contribuído para a minha satisfação pessoal ou para a minha santidade? Isso que a gente precisa medir sempre. A decisão que tomei baseado em quê? A gente precisa aprender a questionar o quê? As nossas motivações. A gente precisa questionar sempre isso. Deus deseja para você coisas santas. Se o que você deseja não é santo,
Então não é aquilo que Deus quer que você deseje para você. Então, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15, vai falar sobre isso também. Ele diz assim, 1 Pedro 1,15: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em todo o vosso quê? Em todo o vosso procedimento. A vontade de Deus é essa, que nós sejamos santos. Se você não tem busca de santidade, você não tem busca da vontade de Deus. Método não tem. Ainda que apareceu um anjo do céu, tentar trazer outra coisa para saber a vontade de Deus, que não seja essa aqui que está na palavra, deve ser anátema, deve ser a santidade, deve ser isso, ser de santo em todo o vosso procedimento, em todas as vossas escolhas, em todos os vossos pensamentos, em tudo. Esse não é o método que a gente usa para tomar nossas decisões. A gente sempre pensa no benefício próprio que a gente pode tirar das coisas, e não da pureza, da santidade. As pessoas que querem fazer a vontade de Deus realmente não estão muito preocupadas se aquilo que vão fazer vai dar certo ou não. Não estão muito preocupadas com os resultados. Estão mais preocupadas em saber se o que estão fazendo vai torná-las mais santas do que eram antes de fazerem. Se você fazer isso, não tem como você falar que não fazia a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que você sempre. A gente não pode usar outros meios, outros métodos. Os métodos externos que o mundo às vezes usa, como os espíritas usam às vezes. É porque a gente, quando não tem uma decisão para tomar agora aqui, você fala, não, realmente, hein? Não, realmente. Mas quando você estiver diante de uma fazer algo ilícito, quando você estiver diante de alguma circunstância, precisar tomar uma decisão, você não vai pensar nisso, você vai pensar nos benefícios que você vai ter daquilo. Então, eu estava lendo sobre um certo jovem, era comerciante, né? Então o seu chefe, no sábado, falou assim, olha, você precisa vir aqui no domingo para trabalhar, porque tirar uma carga que veio do navio agora e chegar aqui no domingo, então domingo à tarde você passa aqui à tarde a trabalhar. O jovem observou calmamente, falou assim, eu não posso trabalhar um domingo não. Não posso. Então o chefe falou assim, você sabe o regulamento nesse caso, não sabe? Ele falou assim, eu sei. Então o chefe falou, tudo bem, sobe aí e vai pedir as contas. Então ele falou assim, eu sei que a minha família, meus filhos, a minha mãe, minha esposa, depende disso. Mas eu não posso fazer algo que vai interferir na minha santidade, na minha pureza. Então o comerciante despediu ele. O jovem foi. Então, depois de certo dia, depois de 3 semanas, o comerciante viu o jovem na rua distribuindo seus currículozinhos, né? E apareceu um banqueiro, um gerente de um banco naquele comércio. Falou para aquele senhor, olha, fiel que pudesse trabalhar no banco, para ser gerente do caixa do banco. E o comerciante indicou aquele jovem que ele tinha despedido. Indicou o jovem que ele despediu. Mas o banqueiro olhou e falou assim, como que você vai me indicar um homem, um funcionário seu que você despediu? Se ele fosse tão eficiente, não estaria aqui com você? Então, aquele homem olhou para ele com um sorriso e disse assim, olha, você acha que existe uma pessoa melhor para estar no caixa de um banco do que um homem que prefere perder o seu trabalho, o seu ganha-pão, do que perder a sua pureza, a sua santidade, os seus princípios? Você acha que tem uma pessoa mais qualificada para estar no caixa de um banco do que uma pessoa assim? Quando aquele jovem tomou essa decisão, primeira coisa, não orou, falou, não, se Deus, se for da sua vontade, não. Aí não tem coisa que você nem precisa mais orar. Tem coisas que está claro. Aí, às vezes, isso acontece no dia a dia, né? Às vezes a pessoa pergunta, será que é da vontade de Deus que eu faço isso? Às vezes já está na cara, você só quer ouvir falar, não, você tem que falar, é da vontade, irmão. Mas talvez aquele jovem se questionou. As pessoas, seus amigos falaram, mas tu acha que era vontade de Deus que tu fica sem trabalhar? Como é que tu vai sustentar sua família, sua casa? Mas o jovem, aquilo que ele pensou, que também não era vontade de Deus que eu faça algo que fere a minha santidade, a minha pureza, e principalmente o culto ao Senhor. Tantas pessoas se encontram nessa circunstância às vezes.
tomam decisões que ferem o dia deles com o Senhor, as atividades da igreja, tomam decisões apenas pensando nos benefícios, no lucro, mas não na pureza, na santidade, sabe? É porque a Bíblia fala assim que Deus nos chamou, 1 Tessalonicenses 5, 4, 6 diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para isso. E pessoas às vezes falam, mas qual é o meu chamado? É esse. Mas isso é muito simples. Se sou simples, você já não está conseguindo. Qual é o meu chamado? É esse. O que Deus quer de mim? Que você seja santo. Se você não tem sido santo, não tem sido aquilo que Deus chamou para você ser. Sabe, irmãos, às vezes a gente se questiona muito, né? O que Deus quer de mim? Eu repito, Deus não chamou todo mundo para ter sucesso financeiro, Deus não chamou todo mundo para fazer um monte de coisas, para pregar no púlpito, mas uma coisa, Deus chamou todo mundo de igual modo, para serem santos, como Ele é santo. Isso não tem nada a ver com a posição que a pessoa ocupa. Deus não requer mais santidade de mim, do que sou pastor, do que de uma outra pessoa no seu local de trabalho. A santidade deve ser a mesma. A maior preocupação de Deus é essa, a nossa santificação. Não apenas a nossa satisfação e realização pessoal, mas a nossa santificação. Olha o que ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Deus é santo, e a sua vontade está perfeitamente com o seu ser, com o seu caráter. Deus é santo e quer que tudo que a gente for fazer, façamos de modo santo. É simples, é claro, não tem nenhum mistério. Mas as pessoas não estão satisfeitas com isso. Querem sempre um anjo, né? Até fiquei a pensar, um amigo meu que na igreja, né? Aí ele fala assim, ele estava gostando de uma moça uma vez, fala assim, meu Deus, vou pedir um sinal para o Senhor. Aí como um dia estava muito frio, ele falou, Deus, falou baixo, Deus, para ninguém ouvir, né? Quando a pessoa pede um sinal, às vezes o sinal é tão estúpido que a pessoa que ninguém ouve. Que ninguém ouve. Por isso aqui é entre eu e Deus. Ninguém vai ouvir Deus. Aí tá lá o irmão lá, fala assim, meu Deus, o clima estava frio. Aí começou a chover, ele fala assim, meu Deus, se for a sua vontade que eu comece meu relacionamento, ai meu Deus. Aí ficou frio, começou a chover. A irmã pediu, ô irmão, pode me emprestar um casaco? Eu falei, meu Deus. Mas estava frio, isso é lógico, é óbvio. Porque a irmã pediu o quê? Uma moto, um carro. Isso, vocês podem dar risada agora, mas essa estupidez acontece com frequência. Se o fulano não me cumprimentar, se o fulano não mandar mensagem, isso, a pessoa sempre que segue esses sinais externos acaba fazendo coisa errada. Porque a pessoa não está satisfeita com a orientação bíblica da palavra de Deus. E esses sinais, às vezes, não são pessoas imaturas que pedem, não. São pessoas maduras. Sério. Se for a sua vontade, Deus, se for, meu Deus do céu, né? Esses sinais aqui, todo mundo pede às vezes. Às vezes, a gente fica perturbado sempre. Será que era vontade de Deus que eu fique nesse trabalho? Será que era vontade de Deus que eu faça essa faculdade? Será que era vontade de Deus que eu caso com essa pessoa? Será que era vontade de Deus que eu faço isso, que eu faço isso, que eu faço isso, que eu faço aquilo? Então, qual deve ser o padrão? É a orientação da palavra e a pureza. A santidade em tudo. A Bíblia não fala o nome da pessoa que você vai casar. A Bíblia fala do caráter. O caráter puro. A Bíblia não fala o trabalho que você deve ter. A Bíblia fala que deve ser um trabalho que glorifica a Deus em tudo. A Bíblia não fala do caráter. A Bíblia não fala nome. A Bíblia não fala do nome, mostra o caráter. Mostra como é que eu posso falar para vocês? Mostra as qualidades, mostra essas coisas, a pureza, a santidade, a orientação da palavra, é tudo. Você não precisa de mais nada, um anjo do céu vai aparecer, não. Se você seguir isso aqui, você não vai errar. Vai começar um trabalho, você não deve ficar preocupado apenas com o resultado financeiro, como a gente pensa, mas com a pureza, se eu vou glorificar a Deus naquilo que eu faço. Vai começar uma faculdade, de pensar, como vou glorificar a Deus nessa faculdade que eu estou fazendo? Está gostando de alguém? Devo perguntar, como é que eu vou glorificar
mais puro. Tudo, absolutamente tudo, deve passar pela palavra, deve ser filtrado aqui, na palavra. Esse autor que eu falei para vocês, do Bruce Walter, ele escreve um livro chamado Como Saber a Vontade de Deus. Ele fala assim, algumas coisas são erradas, outras são certas. O amor é errado. Uma coisa não é certa só porque me agrada, nem errada só porque me desagrada. Eu preciso aprender que nem é porque algo é agradável aos olhos que é bom. Nem é porque a gente acha que algo é bom, que realmente é aquilo que algo é agradável aos olhos, que a gente deve crer, que é da vontade de Deus, que a gente tem aquilo. Olha para Adão no jardim. O fruto era agradável aos seus olhos, mas eu não queria aquilo para ele. Olha para Betseba, mulher de outro homem, agradou os olhos. Ele foi lá. E a gente quer tudo que é agradável aos olhos para nós. Às vezes nós temos tendência de pensar que aquilo que nós queremos é sempre que todo mundo deve querer para nós também. Deve querer para nós, que Deus deve querer para nós. Um outro tópico que esse autor fala nesse livro é o seguinte. Ele fala assim, ele usa o exemplo de Paulo, em Atos 15. Ele fala sobre a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém vai passar por um problema difícil. Vou falar de apóstolo Paulo. Não só apóstolo Paulo, não. Apóstolo Paulo, Timóteo, Bernabé, estavam passando por um problema difícil. Eu quero que estavam perguntando, será que é da vontade de Deus que a gente vai fazer isso? Eles tiveram que sair de onde estavam, foram para a igreja de Jerusalém. Queria que os irmãos já leram isso. Chegam em casa, meditem sobre isso. Atos 15. Tinha um problema na igreja. Aí eles saíram, apóstolo Paulo, irmão. Saiu e foi lá, não estavam os demais apóstolos. E começaram a perguntar, irmãos, o que vocês acham disso? Eles foram buscar o quê? Orientação. Foram buscar conselho para tomar aquela decisão para a igreja. O apóstolo Paulo foi levado aonde? Do terceiro céu. Mas talvez havia coisas que também não eram claras sobre a vontade de Deus para a vida dele também. Porque se tudo fosse claro, ele não precisaria ir para Jerusalém. Ele foi lá. Se o apóstolo Paulo procurou os demais apóstolos para tomar aquela decisão, o que dizer de nós? Que às vezes a gente não procura ninguém não. A gente fala, eu senti, está sentido. Quantas vezes a gente agiu assim? Quantas vezes? Eu mesmo às vezes sou assim também. Eu às vezes também caio nisso, irmão. Às vezes teus sentimentos vêm forte, né? E quando o sentimento vem forte, parece que é um leão, sabe? Você não consegue se defender. Você precisa chamar alguém para aconselhar você, conversar com você. A gente não gosta de conselho. A Bíblia toda, ela é recheada disso. Vou falar para você alguns versículos. Provérbios 12, 15. Diz assim, o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é que é sábio. Provérbios 11, 14. Quando não há sábio na direção, o povo cai. É seguro. Vou falar, olha, pedir conselho é algo seguro. Onde não há conselho, não há sabedoria. Provérbios 13, 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, acha sabedoria. Provérbios 20, 18. Os projetos se confirmam pelo conselho. Assim, pois, com prudência se faz a guerra. Amém, irmãos? Um monte de textos aqui falam que a gente deve buscar conselho, deve buscar orientação sempre em toda decisão. Você precisa tomar uma decisão da sua vida, busque orientação na palavra de Deus. Não conseguiu achar uma orientação clara na palavra de Deus? Eu sei que tem. Busca conselho de pessoas sábias, pessoas maduras. Buscar conselho é melhor do que buscar sonhos, é melhor do que buscar revelações, é melhor do que buscar sinais externos. Irmãos, você sempre vai se enganar quando buscar esses sinais externos, confiar mais nesses sinais externos do que na palavra, no conselho das pessoas mais maduras e mais experimentadas na palavra. Eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma irmã, eu não me lembro o que eu falei, eu disse, se for da sua vontade, vai acontecer isso. A lâmpada começou a piscar. Aí a lâmpada piscou, eu falei, ei, agora sei. Sabe, são coisas absurdas. Que você vai começar a buscar esses sinais que você fala, meu Deus, a lâmpada pisquei, um sinal do quê? É luz que está, a lâmpada deu problema. Vai queimar, eu devia estar preocupado, né? Mas ei, irmãos, ainda talvez deve ter pessoas na igreja assim, que não confiam
na suficiência da palavra de Deus, que não consegue às vezes chegar a conversar, pedir uma orientação na pessoa madura, conversar, pedir orientação direto da palavra de Deus. A Bíblia tem tudo, tudo, irmão. Então não precisa de coisas externas da palavra. E uma coisa que eu fiquei lendo, que esse escritor fala, é sobre a igreja. Tu quer fazer a vontade de Deus? A igreja nunca vai se opor. Se você quiser fazer a vontade de Deus, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja vai ser a favor da decisão que você vai tomar. Que é um trabalho, que qualquer coisa da sua vida, chame, converse com a igreja. Chame. Olha, eu vou contar para você essa experiência prática. Eu passei isso, acho que no ano passado. Aí você quer tomar uma decisão e sabe que é errada. Você não chama ninguém para aconselhar, porque você tem vergonha. Isso aconteceu comigo no ano passado. Aí eu vou confessar para vocês. Eu queria tomar uma decisão errada. Aí eu chamei meu irmão, beleza, contei o irmão, falou, tá errado. Outro irmão, chamei outro irmão, falou, olha, o irmão ficou assim, um pé aqui, não deu nenhum ponto de vista. Aí chamei mais outro irmão e falou, tá errado. Falei, meu Deus, esses irmãos estão tudo errado, não é possível. Estão tudo errado. Mas depois foi pensar, falei, não, eu não estou assim humilde a tomar essa decisão. Eu não devo procurar o conselho das pessoas para ver se o conselho que elas têm a dar para mim se alinha com o conselho que eu tenho. Você não deve procurar a pessoa para dar um conselho para tu, só para ver se o conselho que dá vai se alinhar com o plano que você tem. A gente é assim. E a gente pensa que as pessoas que discordam de nós não nos gostam, são orgulhosas, não nos entendem. Meu pai do céu, os jovens fazem isso direito, sem fazendo as coisas, sem orientação, falando, ninguém me entende, ninguém. É assim que os jovens é. Eles acham que vão passar um problema que ninguém os entende na vida, que sou eles, que sou eles. Aí a gente se engana. Aí a gente pensa que nunca ninguém passou o que a gente passa. Por isso que ninguém vai nos entender. Olha, irmãos, as decisões que a gente precisa tomar, a gente precisa filtrar na palavra. Sabe por que a gente tem medo de ouvir conselho? Porque os conselhos muitas vezes vão contra nossos planos. E a gente não quer isso, o nosso projeto. A gente não quer isso. Às vezes tem conselho que você fala, meu Deus, a pessoa é dura, bate forte, e você às vezes se arrepende. Por que isso? Isso acontece conosco. Eu não estou para falar para você o que eu não vivo, não. É sempre bom pedir conselhos. Eu, para tomar uma decisão, sempre chamo alguém, chamo 2 pessoas. Eu vou falar para vocês algo. A Bíblia, em João, no capítulo 8, no verso 17, diz assim, o testemunho de 2 pessoas é o quê? É verdadeiro. Não tem erro aí. Aí não tem erro. Precisa tomar uma decisão, quer fazer algo, não está claro nas escrituras, você não conseguiu achar uma solução, chama 2 pessoas para estarem com você. Sabe o que o coleguinha faz? O coleguinha chama 2 amigos que concordam com ele sempre. Nós sempre buscamos conselho das pessoas que vão estar do nosso lado. Isso é padrão. Nós sempre buscamos conselho das pessoas que vão nos apoiar sempre. Isso é errado. Nós devemos pedir conselho das pessoas que estão no lado da verdade, não do nosso lado. Os conselhos bons que a gente ouve vai ser aqueles que vão de acordo com a palavra e não vai ser aquele que vai estar sempre concordando conosco, sempre. Chamou 2 irmãos? Escolhe 2 irmãos aí piedosos. Fala, esse aqui tá bom, esse aí não passa muito no filtro. Então escolhe 2 irmãos. Chame, converse. Se 2 irmãos falam que você está errado, você está. Mas é preciso ser humilde para reconhecer isso. Foi Jesus que falou, o testemunho de 2. Nem de um só. De 2. Tomou um conselho do pastor, não creu muito. Chama um irmão que você sabe que é maduro, peça um conselho, converse. Porque não é possível que 2 pessoas puras, santas, que vivem em santidade, possam errar em confirmar algo da parte de Deus para a sua vida. Então, irmãos, a gente não precisa ter medo da vontade de Deus também. Às vezes dá medo, irmão. Vocês sabem disso. Às vezes você quer fazer algo, você fala assim, não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho medo que não é da vontade de Deus. E às vezes isso que acontece, e você já sabe que não é da vontade de Deus. Às vezes você sabe. Às vezes você sabe disso. Então, a gente precisa crer que Deus é nosso Pai. A Bíblia fala que a vontade dele é quê? É santa, é o quê?
é boa, perfeita e agradável. A nossa alegria vai estar nisso, em fazer a vontade dele. A paz, a alegria que não conseguimos encontrar nossas próprias vontades, vamos encontrar fazendo a vontade de Deus. A gente não precisa ter medo da vontade de Deus. Deus é nosso Pai. E Ele quer o melhor para nós. A gente deve estar com o coração aberto para fazer a vontade dele, sempre. Você não precisa sentir medo. Olha, tem decisões que você vai ficar com medo de falar, meu Deus, será que é da sua vontade? Ainda que Deus estragar algo hoje, um projeto, um plano, sei lá o que for, você precisa crer em algo. A vontade de Deus é boa. Ela não é má. A vontade de Deus não vai ferir você. Vai trazer paz, vai trazer alegria. Pode não ser agora, ou talvez pode ser só no seu, mas vai trazer paz no seu coração. Vai trazer paz. Vai fazer isso com você, sabe, irmãos? Eu vou dar um conselho para vocês, para finalizar daqui a pouco. Vou finalizar aqui. Não tome nenhuma decisão, nenhuma, sem uma orientação da palavra de Deus. Nenhuma. Às vezes, a gente quer tomar uma decisão pensando apenas em Deus abençoar apenas, sabe? Vou fazer isso, seja o que Deus quiser. Não faça isso. Tenha certeza daquilo que você faz. Em todas as suas escolhas, em tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Eu falo para os irmãos sempre, o Espírito Santo não abençoa o que não foi ele que começou. O Espírito abençoa aquilo que foi ele que começou. A Bíblia fala que ele começou a boa obra, vai fazer o quê? Vai terminar. E uma coisa, sabe o que assusta estudando sobre a vontade de Deus? É que se você de fato é um filho de Deus, Deus vai realmente as suas vontades para fazer a vontade dele. Não importa o plano que você tem, o projeto que você tem, Deus vai esmagar literalmente as nossas vontades para fazer a vontade dele. Vai esmagar, pisar. Eu acabei de ser disso. Eu me formei nos meus sonhos. Deus esmagou tudo. Meu Deus, aí você fala assim, meu Deus. Vai acontecer isso. Mas isso não deve nos assustar, irmãos. Isso deve nos trazer paz. Tudo vai acontecer aquilo que Deus quer. Isso deve trazer paz no nosso coração. O que vai acontecer no final não é aquilo que nós planejamos, mas o que Deus decretou. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, o salmista, ele vai falar assim, 25, verso 12, diz, ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, Deus vai instruí-lo no caminho que deve escolher. Um caminho puro, um caminho reto, e Deus não fará errar. Salmos 37, versículo 23. Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Salmo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, não tenham vontade da vontade de Deus. Façam ela. Busquem ela. Deus não quer esconder ela para você. Ela está clara. Tem um pouco cego às vezes, né? Mas ela está clara diante de nós. Olha, é simples saber a vontade de Deus. Lê a Bíblia. Ore para você perguntar para Deus o que Ele quer de você. E lê a Bíblia para você obter essa resposta. Amém? Vamos orar?